Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Nós vamos ler um texto do Novo, depois um texto do Antigo Testamento. 2 Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Enquanto os irmãos abrem, só para dizer que ontem nós tivemos o papo reto. Jovens, adolescentes, estava cheio aqui ontem, foi uma festa que eles fizeram aqui. Do jeito deles, né? Eles apagam as luzes, fica tudo no escuro e mais um negócio aqui. Aí todo último domingo do mês à noite, eles vão fazer o louvor e dirigir o culto. Então só para situar vocês assim, que vai ser do jeito deles. Do jeito deles, a igreja fica um breu. Mas é bom, é importante eles estarem aqui no escuro, no aceso, do jeito que for, é importante eles estarem aqui louvando a Deus, né? É a experiência deles. Vamos cantar as músicas deles, vamos fazer do jeito deles. 2 Pedro 1, 3 e 4, mesmo assentados, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora, vai com a sua Bíblia lá para Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Obrigado, Senhor, pela porção da tua palavra. Senhor, obrigado por esta manhã, por ouvirmos o amanso, o testemunho maravilhoso da Ambassadors, podermos, ó Pai, te adorar com canções e celebrar o nome de Jesus Cristo, reconhecendo que tu és o grande eu sou, o Deus da graça, maravilhoso Senhor. E agora, quando vamos meditar na tua viva palavra, Senhor, o vaso é de barro, mas a excelência é tua. Fala conosco nesta manhã, nós pedimos humildemente por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre identidade, poder e missão. Já tem umas 3 ou 4 semanas que eu venho falando sobre identidade de filho. Nós começamos ministrando sobre aquela questão: você é escravo ou você é filho? Depois o Maris falou sobre a graça, sobre confiar plenamente na graça. Então, em seguida, nós continuamos a ministração, falamos sobre Mefibosete e falamos também sobre viver uma vida pela fé, viver uma vida debaixo da graça de Deus. Falamos isso na semana passada. E hoje eu quero fazer um paralelo com essas duas passagens, 2 Pedro 1, 3 e 4. No seu boletim está errado, você depois corrija aí, é 2 Pedro 1, 3 e 4. Isaías 6, de 1 a 8. E pensarmos nesta manhã sobre a natureza de Deus na nossa vida, como viver como filhos de Deus. Primeiro, eu quero reafirmar com você, reafirme comigo nesta manhã: eu sou filho. Eu sou filho. Isso, você é filha, você é
Reafirme outra coisa: você é favorecido do Senhor. Eu sou favorecido. 1, 2, 3. Eu sou favorecido do Senhor. Terceira coisa: você nasceu pela fé. Eu nasci pela fé. 1, 2, 3. Eu nasci pela fé. Portanto, agora nos é permitido viver uma nova natureza. E o apóstolo Pedro diz que nós estamos no processo de vivemos como coparticipantes da natureza divina. Você tem um DNA de Deus. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em mim. Nós agora somos filhos e filhas de Deus. Estamos num processo de maturação, de crescimento pela fé, vivendo debaixo desta graça, vivendo um esforço, sim, mas um esforço fruto desta graça, desta ação de Deus na nossa vida. Essa nova vida como filhos precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada. Então eu quero introduzir o valor de vivermos a vida pelo Espírito, porque a vida cristã, ela não faz sentido tentar vivê-la na carne, é impossível. É impossível viver a lei, viver a vontade de Deus na força do braço. Em algum momento você vai falhar, você vai se punir, você vai se cobrar, você não vai conseguir. Por isso que é só por meio do Espírito, como diz Gálatas: andai em Espírito e não cumprireis as vontades da carne. Você tem uma nova natureza, temos o privilégio de sermos filhos. E Mateus capítulo 5, Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí a gente fala assim: pastor, é impossível ser perfeito. Eu quero dizer para você que não é impossível ser perfeito. Como disse C.S. Lewis, quando Deus disse sede perfeitos como o vosso Pai Celeste, Ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que é possível a perfeição. E nós cremos na perfeição cristã. Mas no que consiste essa perfeição? Viver a natureza de Deus. Mas como vivemos a natureza de Deus? Como diz 2 Coríntios 5,14, pelo que o amor de Cristo nos constrange, quer dizer, nos domina, nos controla. Só tem um jeito de você viver uma vida de perfeição em Deus: é no amor, dominado pelo amor de Deus, cheio da graça, cheio do poder, cheio da vida de Deus. Mas isto ainda faz parte do quê? De um contínuo processo de transformação. O que diz 2 Coríntios, Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis. A ideia de não se conformar é não tomar a forma, não estar na forma da cultura deste mundo, vivendo dominado pelos valores deste mundo. Não fazemos mais parte disso, não é mais a nossa natureza, mas estamos num processo de transformação. Então, essa transformação ocorre por meio do quê? Da renovação da mente. É uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16: nós, porém, temos a mente de Cristo. Em 1 João 2,6 diz que nós devemos andar como Ele andou. Você agora é possibilitado que por meio do Espírito você tenha a mente de Jesus Cristo. Um novo coração, uma nova disposição, um novo sentir, um crer que te leva a um novo sentir, que te leva a um novo agir, uma nova conduta, uma nova ação, fruto de uma transformação interior. Então não é simplesmente eu chegar aqui e dizer para você: você tem que ser, você tem que fazer. Não, é dizer diferente: você já é, você já tem, agora viva essa nova natureza por meio da graça, do poder e da ação do Espírito Santo que habita em você. Portanto, irmãos, transformação tem a ver com o quê? Com mudança de condição, de uma coisa para outra. De transformar, transporte, mudar de um lugar para outro. Ou seja, é mudança total, é uma reestruturação do seu interior. É como você pega um fósforo, ele está numa condição, uma madeira conservada, quando você risca aquele palito de fósforo, ele fica todo queimadinho. Ele mudou a condição, ele foi transformado. As indústrias de transformação fazem as transformações da matéria-prima no produto final.
E da mesma forma, quando Deus começa a agir em nós, Ele muda a nossa natureza. Somos transformados, mudamos de condição. Já não temos mais o mesmo sentir, o mesmo pensar, o mesmo agir. Temos uma nova natureza, um novo sentimento, uma nova vida, um novo estilo. Então, por exemplo, imagina semana que vem eu aqui, cabelo todo raspado do lado aqui, todo umas correntes, a calça toda rasgada aqui e tal. O que vocês vão pensar? Faço um mundo de estilo. Vocês não iam pensar mais nada. Transformação. Ou seja, muda totalmente a condição, muda totalmente o jeito, a ação. E quando nós nos tornamos coparticipantes, como que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina? É o processo de santificação. Por isso que eu li o texto de Isaías, que eu já preguei aqui algumas vezes Isaías 6, e é um texto que eu digo que eu tenho que pregar ele todo ano, uma vez por ano eu tenho que pregar Isaías 6. Então hoje é o dia de pregar Isaías 6. Então, nós agora podemos viver essa nossa nova natureza, nos tornamos coparticipantes da natureza divina através de um relacionamento transformador com Deus. Transformador. Como que isso se dá? Como isso acontece? Então, Isaías capítulo 6, eu vou usar como base, depois a gente volta lá para o Novo Testamento. Diz o seguinte: Isaías, irmãos, Isaías estava lá no templo, e no ano da morte do rei Uzias, ele vai então ter o seu chamamento, o seu encontro transformador com Deus. E no ano da morte do rei Uzias, ele tem então uma visão. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. O que é necessário, pastor, para eu experimentar essa transformação? Da mesma forma, quando você entregou sua vida a Cristo, Cristo veio ao seu encontro, você nasceu de novo, nós precisamos ter esse encontro com Deus que nos transforma. Isaías, então, ele está onde Deus está. Precisamos estar aonde Deus está, nessa primeira verdade. E onde é que Deus está? Para que eu desfrute dessa transformação e dessa natureza. Onde é que Deus está, irmãos? Sabe onde é que Deus está? Deus não está no prédio da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Deus não está em Jerusalém. Deus não está lá em Samaria. Deus não está. Quando eu digo que Deus não está num lugar, Deus não está condicionado a um lugar. Deus está à distância de uma oração. É aí que Deus está. Não foi isso que Jesus falou? Quando você for orar, entra no seu quarto, fechada a porta, você vai falar com o seu pai que está em secreto, e o seu pai que está em secreto vai te ver lá também no secreto. Deus está à distância de uma oração. Deus não está, irmãos, condicionado a distâncias de lugares, de regiões, de prédio. Deus não está condicionado a nada disso. Por quê? Porque Ele disse que agora o livre acesso já foi nos dado. E foi nos dado como? Hebreus capítulo 10, versículo 19 vai dizer que nós, tendo pois irmãos intrepidez e ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, que o seu corpo que foi rasgado, que é o véu, por meio dele, por meio de Jesus. O dia que você entregou sua vida para Jesus, irmãos, algo tremendo aconteceu. O inferno foi abalado, Satanás foi derrotado, Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo e você e eu somos salvos em Cristo Jesus. E agora, estamos à distância de uma oração. Basta, por meio dele, pelo novo e vivo caminho, termos acesso àquele que pode transformar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa vida. Jesus nos convida a este lugar de intimidade, por meio da oração. Estar onde Deus está consiste simplesmente em oração. Consiste simplesmente em dobrar o nosso joelho, buscá-lo com o seu coração totalmente íntegro, inteiro diante dele. Relacionamentos só existem se relacionando. Você pode estar casado com a sua esposa, morando na mesma casa que ela mora, mas ainda assim viver como dois estranhos. Por quê? Porque não existe comunicação, não existe relacionamento.
A relação com Deus é da mesma maneira, tão simples. E às vezes a gente cria uma visão de um Deus assim tão difícil de ter acesso. Não, para eu falar com Deus, eu preciso fazer aqui todo um ritual, uma coisa mais simples do que a gente imagina para desfrutar de uma transformação contínua em nossa vida. Oração, relacionamento só existe relacionando. Oração é o meio pelo qual eu vou me submeter a Deus, e Ele está aqui. Se você fechar o seu olho e começar a falar com Ele, você tem livre acesso a Ele. Se você estiver na sua casa, com os olhos fechados ali, ou com os olhos abertos, como você quiser, de pé, de joelho, sentado, nós temos livre acesso a Ele. Às vezes a gente projeta um Deus que nos faz ficar cada vez mais distante dele, porque projetamos o Deus à nossa imagem, porque não desfrutamos da graça. Eu me lembro quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, tinha uma cliente chamada Dona Rosa. Ela era empresária, o marido dela era empresário, faleceu, ela cuidava do passivo da empresa, tudo tinha que fechar a empresa. E ninguém conseguia fechar a empresa daquela mulher. E eu entrei, e foram 3 anos para eu conseguir fechar a empresa dela. E um dia, quando eu consegui fechar a empresa, eu tinha que levar as caixas, devolver as caixas. Ela morava lá na região de Moema, então peguei todas as caixas, peguei o pessoal que dirigia e fomos lá. E eu sempre falando com ela no telefone, primeiro dia de encontro com a Dona Rosa. Quando eu chego lá, e aí ela abre a porta, ela, cadê o Rodrigo? Eu falei, sou eu. Não, você não é o Rodrigo. Eu falei, Dona Rosa, sou eu. A senhora nunca me viu, mas sou eu. Não, mas pela voz, eu pensei que fosse um negão de 2 metros de altura. Eu estou procurando o Rodrigo. Eu quero o Rodrigo dessa voz. Ei, Dona Rosa. Você percebe que quando a gente fica só nesse relacionamento superficial, a gente começa a criar imagens, projetar, e a gente não desfruta plenamente. Quando a gente tem um encontro, se decepciona. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Com Deus, irmãos, ao passo que você se lança diante dele em oração e desfruta da companhia dele, quando você abre a porta, você não se decepciona, você tem um encontro real e verdadeiro com o Pai que te ama e te salvou. Por que muita gente vê Deus como um justiceiro? Em Cristo Ele nos tornou filhos e agora podemos falar com o nosso Pai. E a transformação acontece quando desfrutamos dessa relação com o nosso Pai. Hoje de manhã o Miguel estava no banheiro e foi pentear o cabelo. 5 anos de idade. Pai, põe já na minha mão. Aí eu falei, Miguel, você tem que fazer assim. Você, não, pai, eu já sei. Você ensinou eu já passei já outras vezes. Tá bom. Foi, passou o gel. Aí foi pentear o cabelo. Geralmente a gente arrepia. Ele quer sempre o corte, o penteado de... Esqueci, não, o penteado de jacaré, uma coisa assim, eu não sei os nomes. Tubarão. Isso. Aí hoje, eu não sei de onde ele tirou isso, ele falou assim, a mãe dele foi fazer o penteado de tubarão. Não. Eu quero que penteie para trás. E aí, ele penteando. E não fica, porque tem redemoinho aqui. Não fica, aí ele começou a ficar nervoso. Mas falei para ele, não fica nervoso, tem que deixar crescer, aí ele vai arrumar, aí você penteia para trás e ele fica bonitinho. Pode ter certeza, irmãos, que ele olhou para o pai dele e falou, eu quero ser igual ao meu pai. Ser co-participante da natureza divina é uma convivência, um relacionamento que você começa a querer ser como Ele é. E a oração é o meio pelo qual você chega para o Pai e fala assim, Pai, eu estou penteando meu cabelo, vê se está igual ao seu. Pai, eu quero teu cabelo igual ao seu. Pai, eu quero ser como você. A coisa é mais simples do que a gente imagina. Relacionamento com Deus, se parecer com Jesus, não tem tanto a ver, irmãos, com regras, com conduta meramente,
A conduta é um reflexo de algo interior, de uma transformação interior. Tem a ver com querer ser como Ele é. Eu amo tanto meu pai que eu quero ser como Ele é, mas eu preciso estar onde Ele está, preciso ter relacionamento. Isaías desfruta deste privilégio de ter um encontro com o Pai. Mas há algo também que é tremendo para que haja essa transformação. Versículo 5 diz assim, ó. Quando ele tem um encontro com Deus, ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui é um aspecto da própria natureza de Deus que confronta a nossa natureza. Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, irmãos, ele não fala assim: eu sou mais santo, eu sou um povo tal, porque Deus revelou a mim. Como muita gente imagina que se aproximar de Deus torna você melhor do que os outros. E não é verdade. Aproximar-se de Deus nos faz ter um encontro conosco mesmo. Isaías fala: ai de mim, quem sou eu? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías vê a santidade de Deus, é como se ele estivesse desnudo na frente de uma multidão, e ele está envergonhado, ele está constrangido por tudo que a santidade de Deus traz à tona diante da sua própria natureza humana, diante daquilo que Ele é. Quanto mais próximo de Deus, mais em evidência fica quem nós somos. Quanto mais próximo de Deus, fica mais em evidência o quanto precisamos da luz. Porque aonde a luz vai chegando, as coisas vão ficando claras, vão ficando cada vez mais claras. Você vai percebendo aonde estão os cantos, onde está a sujeirinha dos cantos, aonde a luz chega, as coisas vêm à tona. Portanto, sermos coparticipantes da natureza divina tem a ver com conhecer a Cristo, conhecer o caráter de Cristo, e ao mesmo tempo sermos confrontados. Mas é um confronto, irmãos, que não gera meramente uma vergonha, que gera um arrependimento, fruto de quem tem encontros com Deus, de quem tem encontros com a graça. São encontros, são frutos de arrependimento. Isaías não sai correndo, ele reconhece quem ele é. Quando pessoas se encontram com Cristo, por exemplo, quando Jesus está com Pedro, está lá no barco lá, e aí eles não pescam nada, aí Jesus fala assim: joga do outro lado lá, pesca, vamos voltar de novo para o mar. Eles voltam para o mar, e aí ele pesca. Aí o que fala Pedro? Eu não, você passa de mim, Senhor, eu sou pecador, eu não posso ficar do seu lado. O primeiro impacto, o primeiro encontro com Deus, a primeira coisa que você sente ao conhecer a Cristo, ao conhecer a graça, é que vem à tona quem você realmente é. Senão não vai haver transformação. Só pode transformar quando você conhece que tem que ter mudança. Quando vem à tona o que precisa ser transformado. E essa relação com Deus gera em nós humildade. E a humildade, então, fruto desse arrependimento, esse processo, te leva a fazer uma reflexão. Peraí, eu quero ser como ele. Por que você quer se parecer com o seu vizinho, que é bom? Você pode ser melhor ao olhar para Cristo e querer se parecer com ele num relacionamento de pai e filho. Eu olho para mim, irmãos, e eu olho para Deus e eu não vejo nada. Mas eu percebo o quanto Deus é amoroso e gracioso, o quanto Deus é bom. Você se lembra de que quando reconhecemos que não somos capazes e nós estamos lá no fundo do poço e a gente está afundado, olhando para a nossa natureza corrompida, a vida, o desempenho, o Senhor não olhou para o seu desempenho? O Senhor olhou e viu a graça, Ele te viu com um olhar de graça. Não é porque você merece. Relembremos o que é graça. Graça não é porque você merece, não é porque o seu desempenho está bom, mas é porque Ele te ama. São os méritos de Jesus Cristo. Esse é o passo para a transformação, para a genuína transformação. Por isso que Ele faz a obra, por isso que é fruto do amor de Deus. Enquanto você não experimentar este amor, fica impossível experimentar uma transformação genuína. A transformação é fruto do amor, e não das regras, não do legalismo, da religiosidade. A verdadeira fé cristã, é aquela que nos transforma de dentro para fora, fruto do amor e da graça de Deus. Nos deparamos com a luz mostra as trevas, mas ela dissipa as trevas.
e nos aproxima do Pai. E aí ele confronta o nosso ego, confronta as nossas vontades. Isaías está sendo confrontado. Ai de mim, estou perdido. E ali vai haver a transformação. Quando reconhecemos o nada que somos, nos abrimos para Deus em tudo, e Ele começa a trabalhar em nós. Faça isso na vida, faça isso na vida de Isaías, de Moisés, na sua vida, na minha vida. Terceira verdade, nós nos tornamos participantes da natureza divina através de um relacionamento transformador com Deus, que acontece quando, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem é que purifica aqui, irmãos? Quem é que toca? Reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, a graça vem se manifesta. Agora estamos passando por um processo de nos tornarmos como Ele é. Mas até nisso, se não for o toque dele, não acontece nada. O que vai acontecer é legalismo, é farisaísmo, é autoconfiança nos méritos próprios. E não ocorre a transformação, não ocorre a verdadeira santidade. Não ocorre esse poder. Mas glória a Deus, quando nós confessamos, quando nós gritamos, ai de mim, recebemos o toque de Deus. Quando confessamos, experimentamos a sua graça, vem à tona aquilo que estava oculto, mas uma confiança você e eu temos. Temos a confiança de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue dele nos purifica. Temos a confiança de que o sangue dele derramado na cruz nos purifica, nos limpa. Ele não deixa sujeira debaixo do tapete. Deus, irmãos, não faz plástica. Deus não é o doutor Pitangui. E vai lá e faz um reparo. Fica até bonitinho. Não. Ele é especialista, ele faz em você, no seu caráter, uma nova natureza, uma nova criatura, porque por onde você passa, as pessoas veem, existe algo de Deus em você. O Gima estava me falando, compartilhando aqui, estou contando os testemunhos dos outros, depois vocês ficam sem graça e eles vão poder contar, né? Mas eu vou contar. Que um dia ele estava no mercado, não sei aonde, no shopping, e aí uma mulher alta, bem vestida, começou a seguir o Giba. E ele baixinho, e ele estava assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ter certeza de que tudo isso que eu estou vivendo é o Senhor na minha vida. Isso há muito tempo atrás, né? Ele falando isso com Deus, e de repente ele está andando, e a mulher está atrás dele. Ele está andando. Imagina você andando, uma mulher alta, bonita, andando atrás de você. Está lá. Luciana, só pode ser a Luciana. Está andando. De repente a mulher, aí o Giba parou, olhou, pois não, você acredita em sobrenatural? Aí o Giba estava querendo que eu falasse com ele. A mulher, ele falou assim: sim, acredito. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Eu sou médium. Mas eu percebo coisas diferentes nas pessoas. E você tem um negócio que eu não vejo em todo mundo. Tem uma luz em você que não tem como eu estou atraído. Por onde você vai, essa luz está brilhando em você. Aí ele falou: essa luz é Jesus na minha vida. Irmãos, quando a gente desfruta dessa relação com o Pai, desfruta dessa companhia, e essa graça se manifesta em nós de maneira tão poderosa, a gente não precisa falar muito, a gente atrai, porque aonde a gente está indo, a natureza divina que está em mim, em você, ela vai nos conduzindo, ela vai também atraindo outros ao Senhor, vai atraindo pessoas. Irmãos, eu acredito nesse Evangelho, nessa mensagem. Eu acredito no poder de Deus. O Espírito Santo habita em você. Aonde você vai, a luz de Cristo está em você. Por onde você passa, você é co-participante da natureza divina. Você é filho, você é favorecido, você está debaixo da graça, você é nova criatura, as coisas dela já passaram,
E assim a graça de Deus vai operando, vai transformando. Nós recebemos o toque purificador, recebemos o toque que limpa. O toque de Jesus transforma o caráter, transforma assim a conduta, mas é algo de dentro para fora. Ele quer mudar o nosso íntimo, como a mulher adúltera. Jesus, irmão, só falou para aquela mulher. O que ele falou para aquela mulher? Na hora que queriam todos apedrejá-la, matá-la, destruí-la, o amor de Jesus, a graça de Jesus, falou para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vá e não pegues mais. Olha o toque purificador. Ser crente é bênção quando você entende o que é viver debaixo desse toque, dessa graça. Viver pelo Espírito. Isaías foi tocado pela graça, foi purificado. Eu já vi. E esse toque, às vezes ele faz asepsia. Vê que é uma brasa que toca, né? É quente. Já se queimaram? Não é fácil, né? Eu já vi filmes assim que o cara está na guerra e não tem nada assim para fazer o quê? Cauterizar, para matar as bactérias, que o cara não tem problema de infecção. Aí pega lá a faca, esquenta aquele negócio, aí põe aqui e faz. Dói ali na hora, mas nunca mais vai comer. Porque protegeu, trouxe saúde ali, queimou tudo que não presta, e aí preservou a vida do cara. O Espírito Santo, irmãos, ele é esse fogo que queima, mas é um fogo que queima para purificar, e ao purificar, vai nos tornando cada vez mais coparticipantes dessa natureza divina. Portanto, quando eu estou dominado por Deus, manifesta o fruto do Espírito. O cara que está cheio de Deus, ele está cheio de amor. O cara que está cheio de Deus, está cheio de alegria. E eu oro a Deus para não perder isso. Eu quero ser dominado por esse Espírito todos os dias. Por isso, todos os dias, o Mário falou, é bem verdade. Eu chego aqui no meu escritório cantando. Chego aqui cantando todos os dias. Eu acordo cantando, põe um louvor, eu acordo com louvor, já pego meu Spotify, já tenho minhas músicas preferidas e já começo logo com elas. E já estou ali tomado. Eu estava dirigindo esses dias, ontem, voltando não sei de onde, uma visita. Irmãos, olha, peguei umas encrencas bravas essa semana, fui dormir 2 da manhã, 3 da manhã, acompanhando casamento, acompanhando um monte de coisa. E gente passando por crise, e luta, e eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Jesus está voltando. Mas aí alguém me fala assim, mas como é que você aguenta? Mas quem disse que eu faço isso? Quem disse que é questão de eu aguentar? Pus um louvorzinho lá no carro, eu estava aqui na Cursina, era, sei lá que hora que era na Cursina, acho que era 9 horas da noite, na Cursina, ali no Júlio Ribeiro, e estava ouvindo um louvor sobre graça, um outro do Rio Song, e de repente o Espírito Santo começa a me visitar no carro, e meu carro não tem nada filmado, daqui a pouco eu estou chorando dentro do carro, estou tomando lambuçado, estou todo... Mas eu estou lá, Senhor, eu te amo, eu amo a tua graça, eu amo a tua presença, Senhor. Irmãos, isto não é apenas um momento, isto é o que está disponível a mim e a você. Essa vida no Espírito, o toque purificador. Ao receber o toque purificador, não é simplesmente você ficar longe do pecado. Tem muita gente que pensa assim, agora você é cheio de Deus, para ver longe do pecado. É muito mais, e viver longe do pecado é apenas uma parte desse processo. Agora não é só ficar longe do pecado, agora é desfrutar da presença, da vida de Deus. É adorar a Deus, é caminhar com essa graça, é viver a alegria plena do Espírito. E quando vem uma luta, uma situação, você fala assim, como é que o cara aguenta? Não é ele, é a graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo é que faz tudo isso acontecer, trabalhar. Vem uma luta, um levante, uma palavra torta, um desavisado, um desviado, qualquer coisa desse tipo. Mas eu estou olhando para Cristo, eu estou debaixo da graça, o Senhor é comigo. Então, eu vejo pessoas que entraram aqui hoje desanimadas, meio para baixo, meio cabisbaixo. Sei que você está passando por tribulaçõezinhas, por lutas, mas, meu querido, não esqueça que você está debaixo do favor de Deus, que o Espírito Santo habita em você, e que esse Espírito em você é alegria no meio da tribulação, que esse Espírito em você é unanimidade,
você é o próprio Jesus, a vida de Deus em você. Dê lugar a essa graça, a este poder de Deus. O Espírito Santo é o que queima, que purifica, é o fruto do Espírito se manifestando, as evidências de que você tem recebido o toque do Espírito. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas de fato, não foi fácil para Jesus também. Mas aí o que a gente faz? A gente faz como diz Hebreus capítulo 12, versículo 3, né? Versículo 2 e 3. Jesus, irmão, suportou a cruz, porque tem uma palavrinha lá que a gente passa despercebido. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou. Ou seja, quando você vive agora como co-participante da natureza divina, há um lembrete que eu vou pregar na ceia. No domingo que vem, há um lembrete. Eu gostaria que você não esquecesse, fizesse um post-it, colocasse lá no seu computador, no seu trabalho, colocasse na geladeira da sua casa. Nós temos uma viva esperança. As momentâneas, difíceis tribulações que passamos aqui, esses momentos que passamos, não podem ser comparados com o peso de glória que está para ser revelado em Cristo Jesus. Irmãos, nós não somos deste mundo, não vivemos mais para nós mesmos, nossa esperança está em Cristo, porque o que vivemos aqui, irmãos, é tão passageiro, é um pingo na eternidade, mas este pingo na eternidade nos garante a certeza de que, ainda que passemos por tribulações e provações, em troca da alegria que nos está proposta, você e eu vamos ressuscitar, moraremos na glória, desfrutaremos plenamente, veremos como Ele é e adoraremos Ele para sempre na eternidade. Quem quer morar no céu aqui, diga amém? A gente esquece muitas vezes que viver no Espírito também é viver com expectativa do céu. Pode ser do céu. Essa palavra bonita. Você e eu somos do céu. Diga, eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Por isso que eu falo assim, mas pastor, então o senhor é doido? Não, pode ser, pode ser. Se Jesus voltasse agora, estou tão feliz, estou tão preparado. Na quarta-feira eu cheguei aqui e falei a dona Neuza, pastor, o senhor está feliz, né? Faz com quarta, terça-feira, o senhor está tão feliz. Eu falei, dona Neuza, eu já levantei o braço umas 3 vezes e falei assim, Jesus, puxa, mas ele falou que ainda não é hora. Então, mas eu estou tão feliz, eu não vejo a hora de desfrutar da minha morada. Vez por outra, vocês vão me pegar cantando aquele hino que diz assim: da linda pátria estou muito longe, triste estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem encantar, são terrestres esplendores, dançam. Vou ter combinado, quero ficar onde você quiser. E eu estou com saudade do céu. Então, enquanto isso, vivo aqui como sou de lá. Como que é viver no Espírito? Como é viver essa nova natureza? É viver, irmãos, cheio dele, cheio de Cristo, nessa vida de oração, que nos aproxima dele, que nos confronta, que precisa ser trabalhado, tratado, recebemos o seu toque purificador e vivemos a sua imagem. Vivemos o que de fato nós somos, filhos de Deus, recriados a nova natureza, uma nova imagem. Vivemos agora como seus filhos de fato, de verdade. Ele nos possibilitou isso e isso é possível desfrutar agora. Então, quando você está no seu trabalho, na sua casa, você enfrenta uma dificuldade, lembre-se, você é filho. Então o que você faz? Você anda, você é longânimo, você passa pelo domínio próprio e você confia na graça. Porque tudo vai cooperar para que ele seja afastado dessa graça. Tudo
Tudo coopera, irmãos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? O diabo também sabe disso, ele tem os seus. Temos duas opções: seremos crentes felizes, debaixo da graça, que contagiam outros, ou seremos pessoas amargas. Como é que está, meu irmão? Como é que está aí? Só tribulação. Como é que você está, meu irmão? Pastor, ora por mim. Não estou falando para você negar a sua luta, a sua tribulação. Estou dizendo para você o seguinte: um crente que passou o ano inteiro falando só luta, só tribulação, vem cá, meu irmão, vamos. Agora está gravando, não posso falar muita coisa. Não? Vai editar? Ah, mas eu sou tão feliz por ter Jesus. Eu quero, irmãos, onde eu chegar, eu quero saber que chegou Jesus. E aí as pessoas entram numa casa tribulada, e sair dessa casa tribulada e falar assim: o Senhor está aqui. As boas se abriram para Jesus. Quero entrar num ambiente. Tem crente que fala assim: olha, espero que não seja esses crentes aqui. Na nossa igreja não tem esse tipo de crente. Mas tem crente que fala assim: eu vou naquele lugar que é carregado. Aquela pessoa é muito oprimida. Sai de lá pesado. Não, irmãos, eu quero chegar nos lugares onde está tudo azinhaca e chegar junto com Jesus e falar assim: aqui chegou o poder e a graça de Deus. Isso é viver no Espírito. Isso é viver debaixo desse toque. Isso é viver a vida de Deus. Eu estou colocando uma linguagem bem simples hoje, para você entender bem o dia a dia. O que é viver uma vida no Espírito? E aí vai ter luta, vai ter pessoas, vai ter dificuldades. Confia na graça. Temos que ter discernimento. Outra coisa que quando a gente vive no Espírito, sabe o que a gente aprende a ter? Discernimento. A gente sabe quando é capeta, quando não é capeta, quando é carne, e quando é Deus, quando não é Deus. Porque se a gente não andar no Espírito, a gente vai perder a paciência, a gente vai perder a paz, a gente vai perder a comunhão, vai perder tudo. E não é isso que Deus tem para nós. Somos filhos, vivemos debaixo dessa graça. Mas por fim, quando nos tornamos participantes da natureza divina, vivemos essa vida com Deus, versículo 8, olha o que vai dizer aqui: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando você está cheio de Deus, cheio do Espírito, você é coparticipante da natureza divina, as prioridades de Deus passam a ser as suas prioridades. Está entendendo? Você vive agora para Deus. É o que Paulo fala. O que é viver no Espírito? Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu, mas quem vive. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se eu estou cheio de Deus, as prioridades de Deus me dominam também. Se eu estou cheio do Espírito, o Espírito me conduz, me guia. Ele vai me guiar no meu trabalho. Ele vai me dar discernimento no meu trabalho. Ele vai me dar discernimento com as finanças. Vai me dar discernimento com o meu casamento. Vai me dar discernimento. Estou dominado pelo Senhor. Suas prioridades possam ser minhas prioridades. Vivo uma vida em missão. Aí eu não tenho cargo na igreja, não tenho missão. Quem disse isso? Eu vivo em missão. Vivo para Ele. Irmãos, Mahatma Gandhi uma vez falou o seguinte: não tenho problema com o cristianismo, nenhum problema com o cristianismo, mas me apresente um cristão e eu vou seguir o negócio. Imagina o poder que há na vida de uma comunidade onde todos desfrutam do Espírito e deixam Deus guiar suas prioridades, ser sua prioridade maior e definir a sua agenda. Onde você passa, você contagia, você influencia. Isaías agora está dominado pelo Senhor, dominado pelo amor do Senhor, dominado pela graça de Deus. Ele está tão dominado pela graça de Deus que o teor das mensagens de Isaías é uma só: o Messias. Ele está tão dominado pelo Senhor que a conversa dele é a graça de Deus. Murmuração não tem um lugar mais. Não tem lugar mais. É a vida de Deus. É o poder de Deus.
eu quero estar do lado daqueles que desfrutam desta graça. Quantos querem mais da graça de Deus?